em muitos lugares. Então, pois é, casa construída que ainda paga com terreno. Então, o que é que acontece? A ideia do Estatuto da Cidade é que exista instrumento onde o município cobre mais caro, que a gente chama de IPTU progressivo. Então, a partir, depois de 5 anos, aquele lote parado, você vai e coloca uma porcentagem a mais. Depois de 5 anos, coloca outra porcentagem a mais e assim sucessivamente, tá certo? Então, isso se chama aumento de imposto sobre infraestrutura, tá? Ô, professora, Distribuição. Oi. aqui, agora sim, tem isso, sim, sobre terrenos. Você compra um terreno, você vai lá para pagar imposto, aí tá como se fosse um lote ainda, onde tem uma casa, na verdade, imensa, construída. Mas também tem, agora, quer dizer, a Prefeitura de Paulista, adotou o sistema de mapeamento via satélite. Então, se você construiu qualquer cobertinha que você construiu, eles recalculam o valor do IPTU como obra construída. Hoje em dia está sendo por geoprocessamento. Está melhorando isso, Isso, né? esse termo mesmo, geoprocessamento. Exato. Está melhorando isso, mas daqui que realmente todo mundo chegue, vai demorar um pouquinho, mas chega, tá certo? Então, assim, existe esse instrumento. E o outro é os planos econômicos baseados no plano diretor municipal. O que significa isso? E aí eu venho e entro no plano, ainda não é bem, ainda não vem isso. O plano diretor municipal, ele vai dar as diretrizes, certo? Os objetivos, e ele como função, como é município, eu disse, o município trabalhando pelo município. Então, é o micro perto do micro, tá? Então, para isso que o Estatuto da Cidade deu essa liberdade aos municípios, tá certo? Aí ele acaba sendo o ator principal nas decisões sobre o que vai fazer com o dinheiro, porque antigamente, vamos supor assim, vinha dinheiro da federal, né? Porque todo município recebe uma cota federal e recebia a cota dele federal e o federal que dizia, olha, você vai fazer isso, isso e isso com o seu dinheiro. Mas ele não sabia quais os problemas que estavam sendo enfrentados pelo município, tá? Então, isso acabava sendo direcionado o dinheiro para outros lugares, né? Assim, para outras obras que não era tão importante como uma obra de mais importante, tá entendendo o que eu estou querendo dizer, assim, tipo, a direção do dinheiro, né, da verba, acabava indo para algo que não era tão importante para aquele município, certo? Então, ficava meio, às vezes a obra até ficava abandonada porque se fazia a obra e não tinha, a população não utilizava, tá? Então, isso aí, com o Estatuto da Cidade, acabou diminuindo um pouco. E vem falando sobre a recuperação do meio ambiente, tá certo? E a proteção, desenvolvimento sustentável. Todo mundo tem direito ao desenvolvimento sustentável, todo cidadão. E o principal do Estatuto da Cidade, ele fala sobre a regularização fundiária, tá? Que isso aí dava para dar umas 2 aulas sobre regularização fundiária, que fala sobre a respeito, né, de você você mora no local, certo? E não tem, muitas vezes recibo, contrato, você não tem o documento, mas você está morando ali há 20 anos, 30 anos. Ou como, eu não sei, alguém estava começando a falar em relação à Suíça, que só se constrói com a autorização da prefeitura, né, do estado. Pronto. Então, assim, mas aí existe hoje várias construções
que foram feitos há 30 anos atrás e que está lá sem nenhum registro, né? Então, a regularização fundiária vem justamente para isso, registrar aquilo que hoje não tem registro, certo? É você ser dono realmente de um local, de uma área, de um lote, certo? É documentado. Então, ele vem trazer essa documentação, esse pertencimento às pessoas. E isso aí tem vários instrumentos. Hoje já, se eu não me engano, eu estava conversando com um advogado que já estão começando a fazer no Rio e aqui parece que também já está fazendo direito de laje. Por um exemplo, que a pessoa ela é dona apenas da laje, não é dona da casa inteira, tá? Então, isso aí já facilita para quem construiu embaixo, construiu em cima, fez uma entrada individual e aquela pessoa de cima, ela quer regularizar, independente da casa de baixo, entendeu? A gente vê muito isso aí em casa de Coab. Exato, exatamente. Casa de Coab acontece muito. Então, isso tudo, todos esses processos de direito urbano, né, dentro dessa regularização fundiária, eles estão tentando reverter para a população ter realmente o direito à sua casa, né? Porque hoje em dia, quem não tem documentação, eu posso chegar lá com um poder público e dizer, você não vai morar aqui porque você não é dono dessa terra, derrubar a casa dele e ele ficar sem casa, certo? Mulher, isso é totalmente injusto, né? Assim, é injusto e ao mesmo tempo não. Por quê? Se eu moro no terreno há 20 anos e eu tenho meios informativos que eu tenho que me regularizar, que eu tenho que mostrar que aquele terreno é meu, e eu não faço isso, e quando o governo chega e quer tomar, você não tem o que fazer, porque você estava ciente disso. Mas quando não está ciente, ai, que dor no coração. Não, é muito. Por isso que, assim, hoje se tá se fazendo várias leis para tentar resolver esse problema, porque muito mais, eu acho que 60% dos imóveis, né, do Brasil deve estar dentro dessa situação. São todos irregulares. Professora? Então, assim, esse processo de regularização fundiária, na verdade, ela é bastante importante, mas também é bem difícil, porque ao mesmo tempo, aí eu falo de novo com o que Esté falou, a respeito de casas que antigamente só era uma no meio do lote, e aí eu boto assim, a família, né? Normalmente é a família. Aí a pessoa derruba a casa principal ou não derruba, faz uma laje em cima, aí constrói para o filho. Aí o filho tem outro filho, ou sei lá, tem um outro filho, essa pessoa que morava embaixo tem 3 filhos e ele vai fazer 3 casas para cada um dos filhos dentro do lote dele, porque não tem como comprar terreno hoje. Então, tudo isso vai de encontro às leis, na verdade, de solo. Aí veja só, a contradição das leis, certo? A de regularização fundiária vai me permitir fazer uma regularização da laje, tá? Só que eu tenho uma lei de uso e ocupação do solo que eu não posso colar com o terreno do vizinho, com o lote do vizinho. Então, se ele tiver colado com o lote do vizinho, a prefeitura não pode aceitar, entendeu? Então, assim, são direitos que, às vezes, batem de frente com outros. Né? O senhor tem como explicar melhor? Colar como assim? Pela lei de uso e ocupação do solo, da prefeitura e do Recife, a maioria da prefeitura, você não pode construir, certo? Sua casa, né? Sua edificação, ela não pode colar, no caso, ficar no muro do seu vizinho. Dividir parede com o vizinho. Exatamente. Mas isso seria municipal, né? Exatamente. Porque aqui em Paulista eles permitem uma face.
Pronto, aí é isso que eu ia dizer. Ele pode até permitir uma face. Aí Agora, claro, você não no terreno do vizinho, né? As faces têm que estar dentro do seu terreno, o seu e pode estar terreno. colada à face do vizinho. Exato, mas aí não pode ter abertura para o vizinho. Não, exato. E nem pode passar, normalmente não pode passar de 7 metros. Tá? Então, no caso, 2 andares, o térreo mais um. Certo? Normalmente, eles fazem isso. Então, o que é que acontece? Às vezes, a pessoa faz Eu já vi muito. Lá em Casa Amarela mesmo, Você vai ali. Tem uma rua ali de Casa Amarela que a maioria das casas é uma colada na outra, certo? E aí eles fazem o térreo, o primeiro andar, que seria a casa, e em cima desse primeiro andar, eles fazem a laje para fazer a festa deles, certo? Então, já tem 3 andares, e aí vai vamos botar cada um 3 metros, que não dá isso, dá um pouco menos, mas já dá 9 metros de altura, tá? De gabarito. E isso aí, pela lei do município, não é permitido. Então, você pode até ter a posse do terreno, mas você não vai conseguir regularizar dentro da prefeitura, certo? Mulher, não fala isso não de altura, porque aqui atrás da minha casa. Atrás não, né? Na rua do lado. Minha rua é principal, aí tem as vielas, né? As entradas. Aí tem a casa de uma mulher, que tem o térreo e tem mais 3 andares em cima. E é bem alto, muito alto mesmo. Eu acho que é das casas mais altas dos Coelhos. Chama muita atenção. E ela tem 2 visões. Da visão da minha casa, ela é reta, a parede dela de fora é reta. E da visão da rua embaixo, porque minha casa é primeiro andar e pela laje eu vejo reta. E da visão da rua embaixo, eu vejo troncho. Pois é. Então é muito feio. Ô, professora, mas aí tem uma brecha na lei, entendeu? Porque em alguns locais, algumas prefeituras falam sobre ter no máximo até 3 lajes. Aqui em Gaibu, por exemplo, não pode passar de 3 lajes, entendeu? Só que o problema é que quando o pessoal faz esse salão de festa, ou lugar para fazer a festa em cima, já é na 3ª laje e acima ele só cobre com telha. Então não se caracteriza como laje. A prefeitura já veio bater em cima aqui em alguns lugares assim. E o pessoal se livrou por causa disso. Não, na verdade, se caracteriza, certo? É como área construída, porque tudo que tem piso e é coberto é área construída, tá? Agora sim, são situações, porque, inclusive, pela prefeitura, para ele ter chego a terminar, a prefeitura não foi antes, certo? Então, se ela não foi antes, ela foi omissa. No momento que você é omisso, como você perde o seu direito, tá? É mais ou menos isso. Aí, assim, é uma questão... Aí vai vir uma briga, meio que uma bola de neve. Aí, às vezes, a prefeitura prefere deixar para lá do que normalmente ir em frente, né? Porque depois de pronto, ela não vai derrubar, certo? Ô, professora. É muito difícil chegar a esse ponto, né? Só se for algo, assim, muito extraordinário. Então, assim, é bem complicada essa situação. Professora. Diga. Oi. Aí, vamos dizer, tem as 2 lajes. Vamos dizer que lá na parte de cima não tem nada construído. Aí tudo bem, né? Mesmo que tenha acesso para fazer a festa. E não tem a coberta? Lá em cima não tem coberta. É tudo... Não, é só a laje mesmo. Eu acho que não sei se aqui em Recife ele consideraria, porque quando ele considera a área de coberta, né? Uhum. Aí assim, agora só que ele não considera tudo, parece que ele dá uma porcentagem, um desconto de porcentagem e tal, não sei bem não. Porque poderia dar o jeitinho, talvez, de construir a partir da segunda laje, então construir só no cantinho recuado para não pegar o terreno do vizinho. Tá vendo você, brasileiro, como tá no jeitinho aí? Pois é. Ô, professora, Oi. E como saber como a maneira de cada cidade, como elas trabalham? Como é que a gente sabe? Então, tem assim,
cada cidade tem seu plano diretor e tem suas leis. Se você for em qualquer, por exemplo, se eu for construir em Recife, tá? Recife tem um site que é o Licenciamento Recife PE. Alguma coisa assim, mas se você botar no Google Licenciamento Recife PE, eles vão ter todas as leis municipais relacionadas ao licenciamento lá. As leis que eles modificam, tudo vai estar lá, você vai ter acesso a tudo. Se for um município mais distante, né, que não tem site, que não é um município menor, se você for na prefeitura, na secretaria ou de planejamento urbano ou de infraestrutura, às vezes, tem prefeitura tão pequena que ela não tem secretaria de planejamento urbano, ela tem a secretaria de infraestrutura e nessa secretaria de infraestrutura ela faz tudo, tá certo? Então aí você vai lá e aí você consegue a cópia da lei que eles trabalham, tá? E varia de município para município. Em geral, é o mínimo, né? Assim, tipo, afastamento de 5 na frente, em geral é isso, afastamento de 5 na frente, 1,5 para as laterais e 3 para o fundo, certo? E tem alguns municípios que permitem colar um lado, só que sem abertura para o vizinho. Aí, ou então, pode colar os dois lados, né? Parece que em Recife pode colar em Recife, pode colar um lado, uma lateral e o fundo, contanto que a lateral que sobre fique com 3 metros, não com 1,5, com 2, entendeu? Aí, tipo, aí eles têm as compensações, tá? Tudo isso, assim, a partir disso, cada município vai fazendo suas compensações. Mas para você ter acesso a isso, a esses tipos de leis, né? Você tem que ou ir num site da prefeitura, às vezes o site da prefeitura tem, dependendo da prefeitura, se você conseguir encontrar um funcionário legal, você ligando para lá, eles lhe mandam por e-mail, né? E assim vai, né? Mas em qualquer prefeitura que você for, chegando lá e solicitando, eles com certeza eles têm que dar, certo? Isso aí é um documento público, tá? Ô, professora, eu ia falar isso. Agora tem umas prefeituras que cobram. A gente já teve caso, tem que pagar para poder ter acesso a esse documento. Tem cobra? Aham, já teve caso já. Não pode não, viu? Não, então. Agora, Sim, se você tiver os contatos, você ainda consegue. Agora a gente já teve que pagar já para ter acesso. Poxa, eu nunca vi isso não, viu? Foi. Agora eu não sei se foi o despachante que quis cobrar. É mais fácil. E assim, você teve a lei impressa? Não, por e-mail. Por e-mail. Então, o então documento isso digital. aí você vai ter que você investigue, viu? Porque provavelmente houve uma corrupção aí no meio do caminho, tá? Porque isso é documento público. Lei municipal é documento público, tá? Você tem direito de receber, de ter acesso. Pode até não conseguir, assim, eles cobrem, por exemplo, para tirar xerox, certo? Que ele não tem a obrigação, vamos dizer, de passar para você a lei impressa. Mas ela em meio digital, não. Você levando o seu meio de transporte daquela lei, não. Você não precisa pagar, não. Deve ter sido alguém, então, sim, pertinho, no meio da conversa. Então, assim, pronto. Aí, deixa eu só terminar aqui. Eu vou fazer o seguinte, são 10h10, tá certo? Eu vou deixar essa parte de plano diretor para a próxima semana, porque eu quero falar um pouco sobre o plano diretor e um pouco sobre o projeto do Novo Recife, que aí a gente continua justamente isso que a gente falou. E agora eu vou só... Não vai ter atividade não, né, professora? Você não vai passar nenhuma atividade não, né? Não, vou não. Faça sua correção aí, bença. Lá vem polêmica, ela falar do Novo Recife.
Exatamente. Lá vem polêmica. Eu quero polemizar aqui vocês. Ocupa estelita e olhe lá. A próxima aula eu estarei calada na minha, sabe? Porque eu nem gosto de uma polêmica, eu nem gosto de um assunto, né? Então, Não, mas assim, eu acho que assim, o resultado, né, de todo o Ocupa Estelita foi bom. Assim, eu acho que o resultado do projeto hoje, né, dentro do possível de um empreendimento lucrativo, foi bom. Hoje eu não tenho nada tão contra o que foi feito, não, sabe? Eu acho que a gente tem que entender também que a cidade cresce, né? E se a gente consegue crescer de uma forma melhor, massa. E aí, para isso, precisou da Ocupa Estelita, né? Não, eu concordo também. Eu gostei do projeto. Mas, assim, no final, eu acho que deu um resultado legal, assim. Bom, Se for cumprido da forma que tá sendo falado, né? tem isso, né? Pessoal, então, assim, aí, próxima semana a gente fala um pouquinho sobre o plano diretor e fala sobre o Ocupa Estelita, tá certo? e a nota você vai lançar quando? As notas, vê só, amanhã eu não posso passar não, tá certo? De amanhã eu não passo. Ansiosamente para a minha nota de desenho arquitetônico. Oi? Desenho arquitetônico. É, Eu já corrigi desenho arquitetônico de vocês, sabia? Mas eu não lembro, assim, por nome não vou mentir, mas eu comecei a corrigir a prova de desenho arquitetônico de vocês. Eu acho que vocês... desenho arquitetônico e introdução à arquitetura eu vou pegar amanhã, tá? Mas eu acho que, pelo que eu vi, desenho arquitetônico, as notas não vão ser ruins, não, tá certo? Vamos lá, só dar uma revisada geral aqui nessa prova, tá certo? Só 2 questõezinhas rápidas. Aqui, ó, de acordo com o trecho do livro, uma introdução à arquitetura, qual a função da arquitetura e de suas obras resultantes? Aqui vocês iam falar um pouco sobre o que é arquitetura, qual a função dela, aquilo que a gente falou em relação à estética, à técnica, né, propriamente dito, né? Que ela não é só ela nem é só estética, ela nem é arte só, nem ela é técnica. Ela tem os 3 vértices de Vitruvius, tá? Estrutura, técnica, utilidade, né, técnica e estética. Então, essa seria mais ou menos a função da arquitetura. E as obras, de suas obras resultantes, assim, como impacta, o que isso impacta dentro da sociedade, do cidadão, da pessoa como pessoa, tá? Então, essa daí seria as respostas. Eu não vou, assim, essa questão, assim, aberta, essas questões abertas, eu deixo muito livre para vocês, tá? Só se sair muito do contexto, aí a gente tem que cancelar, né? Anular. Mas, assim, se tiver bem dentro do contexto e tal, aí eu deixo. Tá certo? É muito difícil eu desconsiderar a questão inteira, certo? Em questão aberta, é muito difícil eu desconsiderar a questão inteira. Então, essa é a primeira. Alguma dúvida aí? Depois vocês me dizem, tá?